Queridos, neste desafio que nós temos de falarmos a palavra de Deus, a mensagem cristã ao mundo caído, nós precisamos considerar que há uma tensão de unidade e diversidade na humanidade. Há uma unidade da raça, pois somos todos descendentes do mesmo casal, Adão e Eva. Por mais que haja discursos e até recentemente discursos ideologicamente construídos de forma muito intensa, essencialmente nós somos uma mesma raça humana. Somos criados todos à imagem e semelhança de Deus e todos nós fomos afetados pelo pecado e temos o pecado original conosco. Portanto, temos, se por um lado, a dignidade de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, por outro lado, temos a tragédia do mal sobre nós. C.S. Lewis, na sua obra As Crônicas de Nárnia, faz uma referência muito interessante. Diz essa verdade de que o ser humano foi criado por Deus e foi afetado pelo pecado, diz, é uma verdade gloriosa demais para que o mendigo mais miserável olhe a sua vida com dignidade, olhe-se a si mesmo e caminhe com dignidade e encurve os ombros do mais nobre dos nobres, do mais nobre das pessoas. Nós, portanto, vivemos este paradoxo cristão. Na visão contemporânea, nós vemos uma inversão destas duas coisas, caminhando exatamente na linha oposta do que nos diz a palavra do Senhor. Por um lado, o ser humano tem sido rebaixado da sua condição de natureza essencial, de coroa da criação, de criado à imagem e semelhança de Deus, colocando a espécie humana numa espécie de igualdade ou igualdade com as demais criaturas, não é? E se nós compartilhamos fisicamente de uma semelhança e compartilhamos este planeta aqui, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com atributos e qualidades que são singulares ao ser humano. Por outro lado, ao proclamar autonomia e, portanto, autossuficiência, o homem faz sobre si mesmo uma imagem, ou elabora, constrói, acredita numa imagem de uma elevação maior do que é. Então veja, naquilo que deveria ser exaltado, que é a singularidade na criação, o homem contemporâneo olha para si mesmo de uma forma rebaixada. E naquilo que ele deveria ser humilde para caminhar na dependência de Deus, ele olha para si mesmo de uma forma exaltada, a autonomia. O que a Escritura Sagrada nos diz é: todos nós somos pecadores e carentes da glória de Deus. Todos nós carregamos conosco a imagem e a semelhança do Senhor, que, embora afetada pelo pecado, nos coloca numa condição especial. E esta imagem é restaurada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, nós temos uma unidade. Nós podemos nos diferenciar em línguas, culturas, povos e até traços que vamos compartilhando geneticamente, que trazem algumas características de alguns povos mais homogêneos do que outros. Nós, como brasileiros, somos uma confluência de muitos povos, e por isso que nós temos esse rosto bem diversificado, né? Disse até que o passaporte brasileiro é um passaporte que não se consegue reconhecer de antemão quem é, porque cabem vários rostos. É uma demonstração clara, a nossa própria sociedade, de que nós somos uma só espécie humana. Portanto, nós temos esta unidade essencial. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma língua, nenhuma etnia, e nesse sentido nenhuma raça é superior à outra. Nós somos todos massa do mesmo material humano, criados à imagem e semelhança do Senhor, porém rebelados, afetados pelo pecado e necessitados da graça e da redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a unidade. A diversidade se dá precisamente na construção da vida que nós fazemos. Nós nos relacionamos com outras pessoas através de códigos particulares linguísticos
cuja diversidade se inicia lá em Babel. E assim desenvolvemos habilidades linguísticas de uma mesma potencialidade, que é inata ao ser humano, que reflete a imago Dei, a capacidade de se relacionar e comunicar-se de forma inteligente uns com os outros, porém particularizando-nos em idiomas distintos. Nós, brasileiros, temos a característica de sermos um dentre tantos povos que são praticamente monolíngues, né? Nós praticamente falamos o português brasileiro, como é chamado, né? Enquanto alguns outros compartilham mais de um idioma, mas certamente a língua distinta já marca de uma forma muito significativa os grupos humanos, porque é através desse código linguístico, que ocorrem as comunicações. As diferenciações não param por aí, elas vão se manifestar também no vestuário, na arquitetura, nos traços que vão se consolidando por uma segregação geográfica, por aspectos, valores, instituições. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse quadro geral, como a mensagem supracultural cristã, a mensagem que é atemporal, que serve para todos os tempos, épocas, povos, línguas e culturas, haverá de ser comunicada aos distintos grupos humanos, que de fato são distintos, porém expressam-se distintamente por uma mesma e única espécie humana, criada à imagem de Deus, afetada pelo pecado e cuja esperança está na redenção do Evangelho. Eu lhe convido a nós lermos juntos 2 textos iniciais para a nossa reflexão, retirados ambos da fala do apóstolo Paulo. O primeiro vem da autoria de Lucas, registrando uma fala de Paulo aos presbíteros de Éfeso, que está descrita esta fala em Atos capítulo 20, versículos de 17 a 27. E a segunda fala é a escrita de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Vamos ler esses 2 textos como textos iniciais de nossa reflexão nesta manhã. Atos 20, de 17 a 27. E em seguida, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E agora o texto de Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, a nós, proclamam a repercussão
que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Estes dois textos nós vamos caminhar com eles, refletindo sobre eles, precisamente porque eles vão servir de base e de ilustração para aquilo que nós vamos comentar. Bem, queridos, o que nós temos hoje é uma reflexão sobre que elementos essenciais são esses da missão que nós temos que considerar aqui quando nós falamos da comunicação da mensagem cristã. Nós vamos olhar a partir de alguns dados. O primeiro deles, nós temos que entender o próprio conteúdo daquilo que é dito. Veja que em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz que serviu ao Senhor entre os irmãos de Éfeso, ele está falando aos presbíteros, com toda sinceridade de coração, com humildade, lágrimas e provações, e jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente e de casa em casa. Há dois aspectos do ministério que nós já comunicamos em uma outra ocasião aqui, mas no versículo 21 ele apresenta de forma resumida o conteúdo do Evangelho, e no versículo 27, a plenitude do ministério cristão. Veja, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este conteúdo da mensagem, nós podemos dizer que são as demandas do Evangelho, as demandas do Evangelho de Cristo. No versículo 24, ele complementa a ideia, ou explicitamente ele nomina o conteúdo da sua mensagem como Evangelho, dizendo, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja que no coração da mensagem cristã está aquilo que nós chamamos de Evangelho. Nós vamos tratar melhor desse tema alguns domingos adiante, possivelmente 2 ou 3, de acordo com o nosso cronograma de aulas. Hoje eu gostaria apenas de citar estes elementos para nós termos em vista aqui essa plenitude do que é, não é? Então, Paulo está falando de que ele recebeu da parte do Senhor Jesus um ministério. O ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério do ministro da palavra da nova aliança, especialmente, é o que ele chama de Evangelho da graça de Deus. Ele vai se diferenciar do Evangelho na antiga aliança pela clareza e explicitude de que em Cristo Jesus, Deus está reconciliando consigo todo o mundo, sem distinção alguma entre gregos e gentios. Isso está presente claramente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele vai falar deste mistério outrora oculto, mas agora revelado em Cristo Jesus, assim como também na carta aos Colossenses, de que Deus está reconciliando consigo o mundo para criar-se um só homem. Veja como ele nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E eu lerei a continuidade, versículos 14 e 15, até o 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E olha como ele fecha no versículo 17, ele diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, a verdade de que
o conteúdo do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, é aquilo que Deus está fazendo em Cristo, atraindo tanto aqueles que já são da aliança, quanto aqueles que estavam fora da aliança, pela pregação do Evangelho, pela tarefa missionária, e fazendo de ambos um só povo. Esta realidade, Paulo vai dizer que era este mistério, outrora oculto, mas que foi dado a conhecer, Deus alcançando o mundo e fazendo de ambos um só povo. Esta realidade vai ser descrita por Paulo em vários momentos. Eu falei na sua carta aos Efésios, mas também aos Colossenses ele vai comentar sobre esse mistério da obra de Cristo Jesus. No capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Portanto, a reconciliação de pecadores com Deus se dá através da obra de Jesus Cristo, que indistintamente alcança os da aliança e os de fora da aliança. No versículo 21 do capítulo 1, Paulo diz ainda: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, esta é a verdade do ministério cristão. Na nova aliança em Cristo, fica claro que Deus não tem mais uma primazia de um povo sobre outros, não tem mais. Na antiga aliança havia a primazia dos judeus, através de quem a revelação de Deus, a revelação especial, era dada a conhecer aos outros povos. Em Cristo Jesus não mais. Deus está reconciliando em Cristo todo o mundo, pessoas de todos os grupos, e esta imagem vai culminar na visão do Apocalipse, que diz que na presença do Senhor estará uma multidão de gente vindo de toda tribo, língua, povo e nação perante o Senhor Deus, aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então Paulo diz logo ao falar aos presbíteros da igreja de Éfeso, que ele desenvolveu o seu ministério pregando o Evangelho. O anúncio da obra da redenção, da salvação que Jesus executou na cruz do Calvário, exige da parte dos seus ouvintes duas respostas: arrependimento e fé. Os nossos símbolos de fé, o breve catecismo de Westminster, nesta semana, eu acabei de descrever isso nas devocionais diárias, de 7 minutos, o que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos. Precisamente, arrependimento para a vida e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que se não é precisamente aquilo que Paulo diz no versículo 21 de Atos 20, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma parte essencial da mensagem cristã é o anúncio do Evangelho, de que como em Cristo Jesus Deus está reconciliando consigo pecadores, rebeldes, inimigos. Alguns destes filhos da aliança, herdeiros da promessa, mas ainda assim pecadores, rebeldes, que necessitam do novo nascimento e se render àquele que conhecem pelo ensino bíblico, que foi passado de geração após geração. Mas essa proclamação também deve ser feita aos que estão longe, que estão ignorantes, que não têm esse conhecimento específico, mas apenas a revelação geral, o anúncio de quem Deus é e como em Cristo Jesus ele chama também gentios, pagãos, pessoas de fora da fé bíblica e cristã, a se converterem ao Cristo, ao Deus vivo e verdadeiro. E aí foi a importância do texto especificamente de Tessalonicenses, quando Paulo fala que houve uma repercussão da palavra do Senhor, não apenas na região da Macedônia, onde fica a cidade de Tessalônica e região de Acaia, mas também em toda parte se ouviu da fé para com Deus da parte daqueles irmãos, versículo 8, a tal ponto que quanto à mensagem cristã, eles não precisavam ter nenhum acréscimo para se tornarem cristãos.
pois eles mesmos haviam crido. E no versículo 9 ele diz: houve uma proclamação da repercussão do nosso ingresso em vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então veja, a conversão ao Deus como resultado da pregação do Evangelho. E ele conclui dizendo: para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, a mensagem cristã tem essencialmente no seu coração a proclamação do Evangelho. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é tudo o que está na Escritura Sagrada. Paulo vai dizer também que no versículo 20, que ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa. E no versículo 27 ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O Evangelho é este olhar essencial que o cristianismo dá para toda a realidade da redenção. Porém, a realidade que nós a conhecemos, como já falamos em aulas anteriores, é resultante das realidades ou dos momentos da criação e da queda também, e se manifestará completa no final com a consumação ou a glorificação. Se nós queremos ter uma visão cristã do mundo, uma visão bíblica correta do mundo, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Aí diz: pastor, mas a gente anuncia o Evangelho é pregado todo domingo. Não necessariamente o Evangelho. Há elementos que estão presentes na palavra de Deus que não são o Evangelho. E nós podemos resumidamente, como dizia Lutero, resumir ou apresentar todo o conteúdo bíblico em 2 blocos, né? A lei e o Evangelho. A lei como sendo todos os aspectos reguladores da palavra de Deus. A instrução divina para regular a vida, para indicar a forma como se viver de maneira abençoada. A lei é impossível de ser experimentada à parte do Evangelho, porque sem a obra da redenção de Cristo Jesus, o homem é absolutamente incapaz e mesmo não desejoso de ser um cumpridor da lei no sentido real. Incompetente, incapaz, e é inviável buscar o cumprimento da lei de Deus à parte do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essas 2 partes se complementam. Se nós podemos dizer que, por um lado, nós temos, não apenas como conteúdo o Evangelho, como parte essencial da mensagem cristã, mas também como ótica através do qual nós enxergamos toda a revelação bíblica, nós precisamos dizer também que o arcabouço, a estrutura, o conteúdo complementar e regulador está na lei de Deus. Classicamente, nós estudamos a lei dividindo em 3 aspectos. A lei chamada civil, que são os aspectos reguladores da sociedade. Você vai encontrar isso na teocracia do Antigo Testamento, na lei mosaica, na segunda parte do livro do Êxodo e uma parte significativa do livro de Deuteronômio. Não é? Vai ter algumas coisas em Números também. Nós temos a lei cerimonial, que regula o culto. No Antigo Testamento ela era extremamente detalhada e abundante. Está presente também na segunda parte do livro do Êxodo, dividindo espaço com a lei civil, e na maior parte do livro de Levítico. Aparecerá uma parte também em Números e em Deuteronômio, que também se divide bem entre civil e cerimonial. Esta parte da lei é aquela parte que aponta para a liturgia do Antigo Testamento. Quando nós olhamos toda a Escritura Sagrada, nós vamos perceber algumas diferenças. O terceiro aspecto, ou o terceiro código de lei, é a chamada lei moral. A lei moral é atemporal, é supracultural. Ela não está restrita ao tempo, ao espaço, a uma cultura, a uma época, a uma civilização ou a um povo. É uma regulação essencial, moral de Deus para o ser que foi criado à sua imagem e semelhança.
Independe do momento da história que vivamos, independe da tecnologia que nós desenvolvamos, independe do momento das nossos hábitos até e do lugar onde vivemos, mas é supracultural, pois expressa a própria natureza de Deus como código de conduta naqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. A lei moral, ela está resumidamente explicada nos 10 mandamentos. Por que resumidamente? Porque o próprio ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus tem uma estrutura moral dentro de si, pela imago Dei, pela imagem de Deus que há em nós, uma estrutura que demanda a busca de respostas morais. O que é certo? O que é errado? Qual a regulação para instituições básicas como o casamento, como a vida humana, como lidar com a vida humana? Quais as relações permitidas entre os seres humanos? Questões como essas são universais. Todo ser humano, em toda cultura, se debate com regras para guiar a sua vida e a sua sociedade. Porém, devido ao pecado, isso se turvou e não é mais naturalmente claro. Há limites e há códigos morais em todas as civilizações quanto a conceitos de nudez, incesto, assassinato, suicídio e outros elementos da vida da sociedade. Portanto, refletindo esta lei que está no coração. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, ele vem a dizer que aquele que não conhece a lei, pela sua consciência, vindo em alguns pontos até mesmo a proceder de acordo com a lei, revela uma justiça melhor do que os outros que são conhecedores da lei, mas não praticam. O que nos mostra que a lei moral, ela foi dada por Deus na estrutura do ser humano, mas ela se corrompeu. Eu me lembro sempre de uma aula que tive no seminário, de um professor que falou de uma forma matemática que nunca venho a me esquecer mais. Ele disse: a revelação geral ou universal, dada na natureza e na consciência humana no coração, somada ao pecado original, que alcançou todos os homens, todos os seres humanos, nascidos de um homem e de uma mulher, resultam em idolatria. Isso está descrito claramente no primeiro capítulo da carta aos Romanos, especialmente a partir do versículo de número 18. Portanto, para que ficasse claro quais são os padrões de Deus a regular a vida humana na sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo, com o mundo, nós temos os 10 mandamentos que foram resumidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo como sendo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, o que nós precisamos entender disso, agora olhando o todo da Escritura Sagrada? Quando nós olhamos a Bíblia, à medida que ela vai caminhando, se desenvolvendo, livro após livro, capítulo após capítulo, nós vamos percebendo que os aspectos civis, estruturantes da sociedade, vão sofrendo alterações também. Governos, políticas governamentais, modelos governamentais e até mesmo práticas e estruturações sociais. Quando a lei foi dada a Moisés, ela foi dada para um povo que estava por conquistar uma terra e que era majoritariamente, àquela altura, agropastoril. Portanto, essa lei civil, ela descreve situações típicas da vida campesina, alguns aspectos da vida urbana, mas majoritariamente da vida campesina. E à medida que essa sociedade vai mudando, vai havendo uma migração, cidades vão sendo construídas e a população vai mudando para a cidade também, e a própria civilização judaica vai mudando, ela vai deixando de se afasta dessa teocracia, vive um período de anarquia, com o governo da liderança dos juízes, depois experimenta um período prevalecente no final de monarquia, com a divisão de 2 reinos. Você vê que os governos vão mudando e a realidade muda também, porque ao final do período das monarquias eles são levados cativos
são dominados por outros impérios, já não cabe a autonomia da aplicação da lei civil numa realidade em que um outro povo governa sobre eles. Os assírios, depois os babilônicos governando, e quando chegamos no Novo Testamento, Roma governando. Roma tem sua própria lei civil, e até mesmo sua lei cerimonial, havendo concedido aos judeus, feito aos judeus a concessão de que eles permanecessem monoteístas. Devido a essa característica, eles não precisavam prestar culto a César, devido a essa peculiaridade que os judeus tinham, que eram monoteístas. Mas aos demais politeístas havia a inclusão da devoção a César também, mas regulando várias coisas. Os judeus nos dias de Cristo não tinham mais a autonomia para executarem a pena de morte como se fosse um estado autônomo em alguns casos. Era preciso submeter o julgamento a Roma. E aí você se lembra que na própria execução do nosso Senhor Jesus Cristo isso aconteceu. Portanto, devemos estar atentos porque a própria lei civil, ela sofre ajustes. E quando nós estamos entendendo ou estudando a lei civil, o que precisamos estar atento é qual é o substrato moral de cada legislação civil. Isso é importante porque vivemos dias confusos, de embates ideológicos, de pessoas polarizando uma visão de ideologia de esquerda com uma ideologia de um neoconservadorismo, e cada um e o outro tentando trazer essas ideologias como dizendo são as melhores expressões do cristianismo, com alguns ajustes. Ora, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Presta atenção, isso é extremamente importante. Nenhum nem outro. Toda ideologia política é um sistema autônomo, alternativo, autônomo, produzido pelo homem, como fruto de uma reflexão autoexplicativa de toda a realidade, e como não apenas uma avaliação, mas uma proposta de solução. O que nós podemos afirmar com certeza é que cada uma das ideologias políticas vão expressar, cada uma delas, maior proximidade ou maior distância com a visão de mundo bíblica e com a lei civil subsidiada pela lei moral que tem na palavra de Deus. Porém, nenhum sistema ideológico ou político, e aqui eu já estou antecipando a reflexão do estudo que nós teremos no sábado, com a mocidade, nós vamos refletir sobre política e ideologia cristã, antecipando nesse pano de fundo aqui. Nenhum sistema vai dar conta de ser um sistema a ser abraçado pelos cristãos como sendo o modelo perfeito, precisamente pela autonomia. Nós só teremos um modelo que podemos dizer, esse é um modelo apropriado, enquanto nos submetermos à lei moral de Deus. E presta atenção, moral, não moralista. A lei moral de Deus regula aquilo que é absoluto. A mensagem cristã que nós temos para proclamar, pode ter certeza disso, ela vai demandar pelas duas frentes aqui, lei e evangelho, sempre uma confrontação com a sociedade na qual ela for proclamada, qualquer que seja. Algumas civilizações receberam maior influência do cristianismo e, portanto, tiveram valores, princípios e normas mais resgatadas ou mesmo redimidas pela obra de Cristo Jesus e pela visão cristã do mundo. Mas nenhuma, preste atenção, nenhuma civilização construída pela humanidade expressa puramente a cosmovisão bíblica e cristã, porque é feita por seres caídos e contingenciados pelo tempo e pelo espaço, e portanto também com seus vícios, seus vieses e suas cegueiras históricas culturais. Se nós fizermos uma autocrítica, nós haveremos de reconhecer que no mundo ocidental, pela influência cristã, houve muitos ganhos. A valorização da vida sem fazer distinção de castas, contribuição cristã. O reconhecimento de que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança do Senhor igualmente.
Enquanto na Grécia Antiga, alguns até mesmo duvidavam de que a mulher tivesse alma. E nós falamos dos gregos como se fosse, os gregos antigos, né, como se fosse a coisa mais nobre que havia. Eles desenvolveram muitas coisas na filosofia e como protótipo de um modelo que depois se torna o modelo político do mundo ocidental, que é a democracia, que não era precisamente essa democracia como nós conhecemos, pois apenas homens e proprietários é que tinham direito a voz e voto. A discussão é um pouco ampla. Mas o cristianismo resgata isso. Assim como também o cristianismo resgata a importância de sermos guiados por uma lei absoluta, por uma norma, e não por pessoas profundamente empoderadas. Agora, a verdade é que o cristianismo nunca vivenciou de maneira plena e abrangente todas estas coisas. E houve uma série de distorções, e é preciso reconhecermos. Mesmo este mundo que trouxe ganhos, foi um mundo que permaneceu e preservou muitas das suas distorções históricas, culturais, civilizacionais. A Europa, marcada por uma história de guerras, de conflitos, mesmo ao abraçar o cristianismo, não se vê livre dessas tensões, desses domínios de uns sobre os outros, ainda mesmo cristãos. Guerras, algumas até em nome de Deus, foram feitas. Com essa postura de desbravamento, de conquista, nós temos a história das grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, o continente americano, e a colonização do mundo como um todo, o continente americano, africano e até mesmo asiático. E precisamos reconhecer de que, historicamente, a postura colonialista nem sempre foi sensível e tratou com o devido respeito e dignidade inata ao ser humano todos os que têm. Contudo, é importante que nós entendamos que o projeto civilizacional da cristandade nunca expressou plena e perfeitamente o cristianismo bíblico, o conteúdo bíblico. É sempre uma tentativa de melhora, de reforma, de aplicação de princípios. Mas aqueles que creram na mensagem bíblica, na lei moral, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, são pessoas encarnadas no tempo e no espaço, contingenciadas por uma cultura e por uma época, e portanto não pode se livrar completamente disso. O que o evangelho e a palavra de Deus faz, e a lei de Deus faz, é a oportunidade de em uma filtragem sucessiva e acumulativa de gerações, e resgatando e purificando estas civilizações. Não apenas indivíduos são convertidos, regenerados e salvos e passam a olhar a Bíblia como palavra de Deus e procuram aplicar na sua vida esses princípios, mas a soma de indivíduos que assim o fizeram produz uma sociedade ou uma civilização que deveria trazer para si também o mesmo empenho e dedicação de buscar restaurar tudo o que ocorre na sua vida, nesta civilização, à luz do Evangelho. E aí nós precisamos reconhecer, com humildade, não ufanismo, de que reconhecer que estas duas verdades estiveram presentes. Civilizações e culturas que se abriram para a palavra de Deus, que repensaram com coragem e humildade a sua própria realidade, experimentaram mudanças profundas. É no contexto do cristianismo que vão surgir grandes expressões de misericórdia. É no contexto, por exemplo, do cristianismo reformado que vai surgir expressões de saúde pública, orfanatos, cuidado para com os desamparados. Nós estamos falando de questões sociais. O questionamento do absolutismo monárquico, ao se separar e dizer o único absoluto é o soberano dos céus, o soberano da terra não é absoluto, ele é subserviente ao soberano dos céus e ao povo ao qual ele serve como governante. Portanto, trazendo para essas civilizações legados de honestidade, de nobreza do trabalho, a condenação de uma postura opressiva e exploratória, a hierarquização de valores, mais precisamente de trabalhos, vejam, culturas, e aí eu me refiro especificamente às civilizações reformadas, trouxeram a dignidade do trabalho para si. Mas não foram perfeitas.
Houve também explorações, nesses processos colonizadores, houve uma busca de interesses comerciais, uma postura de superioridade para com os povos, muitos outros com os quais se tinham contato, uma insensibilidade cultural, de não perceber que o próprio cristianismo poderia ser vivido, experimentado e manifestado de uma forma distinta por um outro povo. Em geral, os protestantes foram sensíveis à questão linguística, sempre o foram, desde o início, ao procurarem traduzir a Bíblia para a língua do povo falado. Isso já tem um elemento de contextualização, de aculturação poderosíssimo, e que foi também revolucionário educacionalmente, porque as civilizações que abraçaram a reforma protestante entenderam que não há crescimento espiritual sem a capacidade de ouvir também individualmente a palavra de Deus e refletir nela. Daí essas civilizações investiram significativamente na educação. E não estou falando isso simplesmente na condição de pastor, mas de historiador, e até mesmo pagãos, ateus, reconhecem isso. As nações protestantes se lançaram numa missão de educar o seu povo para que eles pudessem ler a Bíblia. E isso certamente trouxe a sua contribuição. Então veja, a palavra de Deus nos apresenta essencialmente o Evangelho, esta é a mensagem cristã que nós temos para falar, que é transformadora. O Evangelho, aquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus, volta a dizer, nós vamos trabalhar melhor as faces do Evangelho alguns domingos mais adiante. Esta mensagem transforma vidas, salva, liberta as pessoas da ignorância, do erro, da adoração de ídolos e se voltam para o Deus vivo e verdadeiro. E ao fazerem isso, abrem a Escritura Sagrada dizendo, esta é a palavra de Deus para a minha vida, e são dia após dia, geração após geração, chamados para experimentar uma renovação completa da sua vida. Uma pessoa, 2, 3, 4, dezenas, centenas, milhares, se você tem todo um grupo significativo de uma população, se voltando para esta reforma, para essa renovação, para essa reestruturação, você tem mudanças significativas na própria civilização. À luz do Evangelho, essencialmente, mas também de todo o desígnio de Deus. Porque a mensagem cristã não é exclusivamente para a salvação da condenação eterna, mas é para a salvação da influência do pecado, da ignorância de um plano melhor, a salvação de um projeto individualista e autônomo, de ideologias particulares, de vícios culturais, ou seja, pecados que são consensualmente, coletivamente tolerados, ao ponto de sermos cegos a esses próprios pecados, e que estão essencialmente na nossa cultura. Nós, como brasileiros, por exemplo, para dar um exemplo, ou alguns, nós não nos sentimos muito culpados, nem pecadores, se nós falamos mal de alguém. A fofoca é um pecado típico cultural brasileiro. E com isso quero dizer, é tão comum que mesmo entre pessoas que leem a Bíblia não se importam tanto com isso. Um outro, fala mal das autoridades. Não é? E veja, eu não falo isso estando de fora, eu sou brasileiro, eu vejo e sinto como brasileiro e me pego naturalmente também sendo tentado a estas coisas. Muitas das nossas normas não são tidas como normas, mas são tidas como aquilo que a gente cumpre se for possível, se não for, como leis de trânsito, e são reflexos de traços culturais nossos, que refletem uma mentalidade não bíblica a respeito, ainda que seja meio maquiada. Quando uma pessoa se aproxima do outro, um cristão se aproxima do outro e diz, gente, eu gostaria que você orasse por fulano, ele está precisando muito de nossas orações, deixa eu só dar uma lista do que eu estou sabendo sobre ele, para que você possa orar para ele. E passa a descrever, com a cara lavada, uma série de pecados da vida do irmão, mas justifica isso pedindo oração, não necessariamente a maneira bíblica de lidar, que é com parcimônia, protegendo o irmão, e quando nós mencionamos, é na busca de ajuda real, não simplesmente dizer, ore por ele, não é? Então é um pouco mais. Bem, queridos, para que nós entendamos a Escritura Sagrada, para que nós entendamos essa mensagem que nós temos que proclamar, nós temos que levar em consideração esses 3 elementos: o Evangelho,
como que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, a obra de Jesus, a pessoa de Cristo, o que Ele continua fazendo, a nossa dependência de Cristo, a soberania de Cristo sobre cada espécie, a lei, a regulação de Deus para os aspectos da sociedade, e sabendo fazer essa distinção da lei civil, o substrato moral que alimenta esta lei civil, substrato moral que dava, por exemplo, a falar da sensibilidade social, o forasteiro, o peregrino, que hoje é sequestrado por uma ideologia, como dizendo, uma política de sensibilidade para com as minorias. Bem, isso estava presente na Escritura. A viúva, o órfão, o forasteiro, o peregrino. Havia uma lei civil que regulava a assistência a eles, porque eles estavam desprivilegiados naquela sociedade. Então, isso nos mostra um princípio moral que eu tenho não apenas que me manter, que cuidar na minha própria vida, mas eu não posso olhar para aquele desfavorecido dizendo, se vire, é sua responsabilidade, o Estado é liberal, você que se vira. Por outro lado, também, batendo numa ideologia oposta, não há na palavra de Deus um padrão de que, para assistir essas pessoas, compulsoriamente nós tiramos de todos, com um imposto maciço e pesado para distribuir. Há uma lei civil clara falando de uma participação dos cidadãos para com sensibilidade para com o próximo. Deixa as azeitonas, deixa os grãos dos trios da sua terra e uma série outra de regulações, em que as pessoas se tornam participantes na misericórdia, ativos participantes, não passivos compulsórios por uma taxação elevada. Enfim, nós olhamos que a palavra de Deus nos apresenta um modelo, e nós poderíamos dar inúmeros outros modelos aqui. O modelo bíblico de propriedade, de terra inclusive, que não era uma posse privada, individual, que você pode passar, era clânica, era distinto, né? Isso dá uma base para a gente discutir, por exemplo, os latifúndios, a reforma agrária, questões que estão na Escritura Sagrada, mas que não se amoldam a nenhum pacote ideológico. Quando nós vamos entender isso, nós temos que perceber, como comunicadores da mensagem cristã, que nós temos uma palavra que traz a salvação, mas que aponta para toda a vida humana. E como testemunhas, presta atenção que isso é importante, e como testemunhas de Cristo, nós temos que ter uma palavra sensível a todos. Agora presta atenção, o quanto que o nosso discurso fala e toca nos temas contemporâneos da nossa sociedade. O quanto do conteúdo cristão e bíblico que você tem é maduro o suficiente para falar dos desafios da época contemporânea. Diversa, nós falamos de uma época de profunda diversidade religiosa inclusive, mas de diversas outras naturezas. Como nós responderemos e orientaremos as diversas demandas que a sociedade contemporânea tem? A palavra do Senhor vai nos apresentar esses conteúdos e nós temos que ser capazes de transitar entre o Evangelho, a lei de Deus, sabendo a distinção inclusive da cerimonial que se aplica em Cristo, é bem mais reduzida, resumida, enquanto a gente vê muito debate dentro da igreja e briga verdadeiramente por elementos que Deus não ordenou nem se preocupou liturgicamente na nova aliança em Cristo Jesus, desde lugares, disposição de mobília e tantas outras coisas, até contextos. Entender contextos e como contextos nos impõem a necessidade de entender o que é essencial, supracultural, moralmente ordenado e o que é circunstancial a ser trabalhado. Portanto, lei e evangelho. Mensagem. Qual é a mensagem cristã? A mensagem cristã é uma mensagem de evangelho e é uma mensagem de lei dentro do seu contexto. Ambos nós precisamos entender. E cultura. Cada povo, cada civilização vai se estruturar de uma maneira e nós precisamos entender a nossa época, o nosso tempo, em que aspectos eles estão colidindo com a palavra de Deus e como nós, como cristãos, devemos estar capacitados não apenas para citar versículos bíblicos, porque se não vivemos mais em uma sociedade cristã ou se não temos um Estado teocrático, a autoridade do texto bíblico não terá validade no mundo como tem para o cristão. Então é preciso você dominar o conteúdo e saber usar os argumentos diante dos homens, os argumentos da natureza das coisas, para falarmos dos benefícios. Vou dar um exemplo. Se nós sabemos que há um modelo bíblico propriamente para a castidade, para a pureza,
Como nós vamos falar para um mundo que não reconhece a palavra de Deus como isso? Nós devemos pegar os argumentos da biologia, da medicina, como a vida promíscua, mesmo se utilizando de métodos contraceptivos, aumentam e expõem a humanidade aos riscos de doenças sexualmente transmissíveis e de problemas até mesmo psicológicos e emocionais nesses relacionamentos. Aquilo que Zygmunt Bauman falou do amor líquido, o homem líquido desta época, difuso, sem um pertencimento, sem a contribuição. Precisamos estar municiados dos argumentos seculares, como Paulo fez. Pregando aos gregos, ele cita, não apenas em Atenas, mas em Creta também, autores nativos, dizendo, como diz um dos vossos profetas, ou um dos vossos poetas, e cita filósofos, um dos vossos líderes de sabedoria. Nós precisamos conhecer isso e entender. Queridos, a verdade é que nós não podemos fazer uma leitura superficial das coisas. As roupas, o penteado, o jeito de andar, aquilo que nós enxergamos é a parte mais externa. E muitas pessoas se contentam com o cristianismo estereotipado, como se a transformação cristã fosse percebida essencialmente ou primariamente por aquilo que se vê. Isso vai na linha oposta do que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É verdade que aquilo que está dentro de nós aparecerá inclusive no final. A Bíblia vai falar, por exemplo, da modéstia, nos apontando a necessidade de vestirmos-nos como cristãos, cobrindo o nosso corpo para que não seja motivo de cobiça para com os outros. Porém, se nós olhamos a cultura como camadas, a parte mais externa é o que nós visualizamos. São os objetos físicos, são os comportamentos visíveis, a maneira de andar, de se cumprimentar, e que não carregam essencialmente, a menos que tenham elementos de desobediência moral, uma carga de valor. Há culturas em que homens se cumprimentam com um beijo no rosto, não é? O Uruguai, onde eu tive o meu estágio missionário transcultural. Há outras culturas africanas e árabes em que os homens na rua andam de mão dadas, homens. Isso é muito estranho para nós, mas não há um valor moral propriamente nisso daí. São os elementos externos, como construímos nossas casas, os aposentos, não são elementos ordenados moralmente. Quando nós descemos um nível mais, e chegamos um nível um pouco mais abaixo, nós temos as instituições, e toda civilização e toda cultura terá a sua: família, escola, polícia. Então, cada uma destas instituições tem um papel, e um papel definido na palavra de Deus também. Se nós vamos anunciar a mensagem cristã em todo o desígnio de Deus, nós precisamos trazer uma orientação para estas coisas. Veja que um elemento tão simples, nós que falamos o tempo todo de família como cristãos, um pai, a mãe, os seus filhos, nós temos na prática uma pouca evidência ou ênfase no ministério institucional familiar. O nosso discurso tende a ser superficial, basicamente focando em família é pai, mãe e filhos. É verdade, mas não é apenas pai, mãe e filhos porque Deus o instituiu, mas Deus tem uma missão para esta instituição. Pais muitas vezes estão abrindo mão de sua missão e entregando o seu papel como formadores de discípulos para outras instituições, para a escola ou para a igreja. E aí estas outras instituições trazem sobre si um papel que não lhes foi dado moralmente falando. Se nós falamos que a instrução é uma necessidade, mas ela não se dá da mesma forma em todas as civilizações. Na palavra de Deus, o papel formador é prioritariamente, primariamente familiar. Essa instituição chamada escola deve oferecer um conteúdo técnico, que não será neutro também. Mas não são poucas as famílias que, ao serem omissas no seu papel de formação, terceirizam esta função para outras instituições. A igreja, por exemplo. Pessoas que são omissas na orientação espiritual dos seus filhos. E veja, não é tão fácil perceber isso. Porque a nossa cabeça como brasileira é tipicamente acreditar que as instituições vão nos salvar. Nós somos muito pouco conscientes das responsabilizações individuais em todo esse processo. E precisamos destacar isso.
Bem, queridos, esses são alguns elementos essenciais que nós trabalhamos hoje. Eu espero, pela graça de Deus, nos próximos domingos, nós darmos continuidade a esta reflexão e eu lhe convido a acompanharmos. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra viva e verdadeira e pedimos que tu nos ajudes a sermos fiéis na proclamação dela, na compreensão e na aplicação dela em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a, como cristãos, crescermos nesta compreensão e a, como povo de Deus, na sociedade, darmos a nossa contribuição e colaboração para que vivamos dias melhores e em meio a um mundo mais justo, mais misericordioso e mais santo. Livra-nos de sermos presas de ideologias, quer à direita, quer à esquerda, mas sermos comprometidos com a visão de mundo cristão e assim mesmo sabermos avaliar o que está mais próximo, o que está mais distante, quais aspectos são positivos ou negativos dessa ou daquela outra frente. Ajuda-nos, segundo a tua graça, compaixão e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você nos próximos domingos.